A sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou a diferentes grupos. Ou seja, estuda o comportamento humano em função do meio e dos processos que interligam os indivíduos. Assim como toda ciência, a sociologia se ocupa basicamente de 5 elementos: a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que os indivíduos ocupam na sociedade. Antes da Revolução Industrial, o método do trabalho era lento e demorado para acontecer. Depois da Revolução Industrial, os trabalhos começaram a se desenvolver com uma velocidade bem intensa. A sociedade já não era mais a mesma e as relações entre pessoas também já não era mais a mesma. Veja a produção deste tear manual. Quanto tempo você acha que essa trabalhadora vai demorar para fazer um tecido? Agora, preste atenção nessa imagem, nesse monte de teares trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo lugar e fazendo a mesma mercadoria. Qual dos dois processos é mais produtivo? O meio industrial é o meio mais produtivo, pois causou grandes transformações nas relações de trabalho e no sistema de produção, sendo assim o meio mais eficaz a ser usado. No tear, a trabalhadora domina o processo inteiro, até o tecido ficar pronto. Agora veja a diferença nessa tecelagem. São máquinas movidas por energia e que movem várias ferramentas. E o que acontece? Nem todo mundo conhece o processo inteiro. E se a gente for ver direito, tem vários casos assim. A indústria do automóvel é um outro exemplo. Cada um faz uma parte do carro, uma tarefa. Isso sem falar nos robôs, nas máquinas modernas. Quer dizer, cada trabalhador faz uma parte do carro e ninguém faz o carro inteiro sozinho, não é isso? Começando pelo trabalho artesanal. Esse método é conhecido por sua atenção aos detalhes e pela criação manual de produtos. Um exemplo clássico é a produção de móveis feita à mão. Um artesão qualificado usa suas habilidades e ferramentas tradicionais para criar uma peça de mobiliário única. Cada peça pode levar muito tempo para ser concluída. Por outro lado, o trabalho industrial é marcado pela produção em massa e pela automação. Imagine uma linha de montagem em uma fábrica de automóveis. As peças são fabricadas em grande escala e montadas por máquinas e trabalhadores em uma operação altamente eficiente. O resultado é que milhares de carros idênticos são produzidos em um curto espaço de tempo, tornando-os acessíveis a um grande número de pessoas. Antes da sociologia, o senso comum era o conhecimento prático e cotidiano que adquirimos por meio da experiência e da cultura. Depois da sociologia, passou-se a usar o senso crítico, que era a capacidade de analisar e avaliar ideias e informações de forma objetiva e fundamentada em evidências. A sociologia surgiu na primeira metade do século XIX, em 1838, com base nas ideias do filósofo francês Auguste Comte. Comte entendeu que a sociedade europeia passava por várias transformações bem marcantes, como a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo, ambos mudando o modo de vida e as relações sociais. Esses eventos moldaram o seu pensamento. Comte desenvolveu a filosofia positivista com base em sua crença de que o conhecimento humano deveria ser fundamentado na observação e na aplicação do método científico. Ele argumentava que isso levaria ao progresso e à estabilidade da sociedade. O lema Ordem e Progresso foi popularizado por Auguste Comte, embora não tenha sido exatamente uma frase que ele tenha utilizado em seus escritos. Esse lema é associado ao positivismo e à filosofia de Comte. Ele acreditava que a sociedade precisava de ordem, baseada no método científico e na observação, para alcançar o progresso e o desenvolvimento social. Auguste Comte, sendo o pai da sociologia e do positivismo, tinha 3 teorias que acreditavam na evolução da sociedade em 3 estados. O estado teológico, sendo o primeiro, era um momento primitivo em que os questionamentos humanos eram respondidos por elementos sobrenaturais e irracionais, como a atuação dos deuses e seres místicos. O segundo estado de Comte se chamava estado metafísico. Nesse segundo estado, os seres humanos substituem os deuses pela filosofia. A sociedade, então, seria regida pela racionalidade humana e não pelas mitologias dos deuses. O terceiro estado de Comte
era o estado positivo. Segundo ele, esse seria o estado definitivo, onde a sociologia seria responsável por questionar os problemas sociais, entender as leis e produzir as soluções para esses problemas sociais. A sociologia clássica se consolidou entre o século XIX e XX, com três principais sociólogos, que são Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. É fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria e dependente das manifestações individuais que possa ter. Émile Durkheim. Émile Durkheim teve influência positivista de Augusto Comte. Então, ele criou a teoria do fato social, que são conjuntos de hábitos praticados pelas pessoas, por meio de suas ações que permitem a identificação de uma consciência coletiva, a qual age por trás dos indivíduos, influenciando suas ações de alguma maneira. Segundo Durkheim, os fatos sociais estão expressos em regras, valores e normas sociais, e obrigam os indivíduos a agirem de acordo com os padrões culturais. Quando o indivíduo age fora desses padrões em uma sociedade, ele será considerado desajustado, ou poderá até mesmo ser punido. Já Max Weber, ele critica a teoria de Durkheim, que afirma que a ordem social sobrepõe-se aos indivíduos. Uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la casualmente em seu curso e em seus efeitos. Max Weber. Para o alemão, a sociedade só pode ser compreendida a partir das ações individuais, que tendem a estabelecer relações com outras pessoas. O nome dessa teoria é chamado de ação social, que podemos definir como uma ação intencional de um indivíduo, que por sua vez espera uma resposta do outro. Somente se estabelece quando entramos em contato com o outro, de alguma maneira afetando seu comportamento. Karl Marx não teve uma vida fácil. Ele foi diversas vezes exilado dos países em que ele estava, por conta das suas ideologias socialistas. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Und? Zufrieden, Karl? Was hätte ich denn tun sollen? Den Mund halten? Mich zensieren lassen? Mich mit Anspielungen begnügen, so wie ihr das macht? Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie Ihre Westentasche. Cheerio. Gemeinsam könnt ihr eine Armee aufstellen, die mit der Zeit größer wird und dadurch unbesiegbar. Auf Befehl des Premierministers François Guizot, im Namen des Königs, werden Sie des Landes verwiesen. Um wohin zu gehen? Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber der preußischen Botschaft gibt es nicht gefallen. Für die habe ich es ja nicht geschrieben. Ich hoffe, dass ich diese alte Welt sehr bald zusammenbrechen sehe. Ich will frei sein. Und ich will kämpfen. Ich glaube, ich habe was verstanden. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Und vertrau mich, Mann. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit. Aber diese Freiheit ist nur für ihn, nicht für euch. Ele viveu a sua vida pelo movimento operário, em busca de direitos para o proletariado.
Com uma crítica fortemente ao capitalismo, para Marx, uma sociedade não deveria ser dividida em classes, já que, de acordo com seu conceito da mais-valia, o lucro do patrão é obtido através da exploração da mão de obra do trabalhador. Então, Marx criou a teoria do socialismo científico para eliminar a propriedade privada, para pôr fim nas desigualdades sociais e econômicas. Com isso, ele foi com o povo para as fábricas, para manifestarem pelos direitos dos operários, quebrando as máquinas como uma revolução pela falta de direitos trabalhistas. Essas revoluções ficaram conhecidas como ludismo e cartismo. Sociologia contemporânea. Após a Segunda Guerra Mundial, especialistas da área consideram que se findou a fase clássica e deu-se início à fase contemporânea da sociologia. A fase contemporânea compreende o pós-Segunda Guerra até os dias atuais. Entre os sociólogos contemporâneos destacamos três: Zygmunt Bauman, Talcott Parsons e Sérgio Buarque de Holanda. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, desenvolveu a teoria da sociedade líquida ou modernidade líquida, na qual o consumismo e as redes sociais têm fragilizado as relações interpessoais no século XXI. Terminar e iniciar relacionamentos, sejam amizades ou casamentos, segundo Bauman, tornou-se algo tão simples quanto substituir um objeto usado por um novo. Talcott Parsons, sociólogo estadunidense com forte influência weberiana, foi o criador do funcionalismo estruturalista. Segundo Parsons, cada elemento da sociedade possui a função, sendo interdependentes uns dos outros para o funcionamento adequado da sociedade. Sérgio Buarque de Holanda, sociólogo brasileiro considerado um dos mais importantes do país no século XX. Seus estudos trouxeram novas reflexões sobre a colonização e o desenvolvimento histórico, econômico e social do Brasil. Um dos pioneiros a trabalhar com o pensamento weberiano no país. Também criou o conceito do homem cordial, que para o sociólogo seria a pessoa que age tendo os sentimentos acima da razão. As subdivisões da sociologia contemporânea. Como a maioria das ciências, a sociologia acabou se dividindo em variadas ramificações, cada uma com pontos de partida e objetivos diferentes. Alguns exemplos são: sociologia ambiental, área que debate as relações da sociedade contemporânea com o meio ambiente e suas consequências. No início de nossa experiência como espécie e antes mesmo do desenvolvimento da civilização, o ser humano era caçador-coletor, vivia num determinado ecossistema, nutria-se dele, abastecia-se dele. Uma vez não havendo mais possibilidades de manutenção, esse pequeno grupamento humano deslocava-se para outra área do planeta. Isso durou milhares de anos. Num dado momento, entretanto, inventou-se a agricultura. O ser humano vivia, então, apesar da agricultura, em uma espécie de equilíbrio ecológico com o meio. Só que à medida que avança a Revolução Industrial, os métodos de exploração da natureza se ampliam cada vez mais, a população humana passa a viver muito mais tempo, expande populacionalmente também, e quanto maior é esta expansão, mais os meios de extração da natureza também aumentam, até chegarmos ao que nós estamos vivendo hoje, em um completo desequilíbrio dessa relação. Sociologia do crime, área que estuda questões pertinentes sobre a pandêmica violência urbana, segurança pública e o que leva o ser humano ao crime. Um outro objetivo dessa grande operação policial em São Gonçalo foi prender os responsáveis por ataques aqui na Zona Oeste do Rio e na Zona Norte. Desde o começo do ano, essas regiões vêm sofrendo com conflitos intensos de grupos armados. E as consequências trágicas de tantos tiroteios são as mortes de inocentes, vítimas de bala perdida.
De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, de janeiro ao início de março foram 13 mortes por bala perdida e 31 pessoas feridas na região metropolitana do Rio. Um aumento de 160% no número de mortos e 106% no número de feridos, comparado com o mesmo período do ano passado. Sociologia da administração. Fortemente influenciada pelo positivismo, é predominantemente a prática de conceitos e princípios no âmbito da administração. O que é uma sociedade empresarial? A definição mais simples e objetiva do conceito de sociedade empresarial é um grupo de pessoas com um objetivo em comum de exercer uma atividade econômica de forma profissional e organizada para produzir, comercializar ou oferecer bens e serviços obtendo lucro. A sociologia é uma área de estudo cada vez mais atual, principalmente com todas as mudanças que já ocorreram na sociedade nos anos mais recentes. Como exemplo de uma dessas transformações, podemos citar o rápido avanço das indústrias da robótica e o surgimento de sofisticadas inteligências artificiais, que podem não apenas auxiliar, mas também substituir o trabalho humano em algumas áreas de atuação. This is Ameca, a humanoid robot at CES 2022. Very realistic. Can you say hello, Ameca? Hello there. So nice to meet you. Very realistic movements. Can you show us your moves again? Of course. I would love to. Fluid movements. And the eyes are really, I think what gets you, because they really lock on. When you look at this robot, it looks back at you. I am designed as a research platform for human-robot interaction. To communicate with people like you, a robot like me needs human characteristics. And so if you put your hand up really close, you can see it does exactly the reaction you think it would, like a human would. Sorry about that. It's okay. I forgive you. I was just showing off your features. I appreciate it. Humans are fast. A economia e a política internacional também passaram por grandes mudanças, levando um resultado positivo a muitos países. Porém, nem todas as notícias podem ser consideradas boas. A desigualdade social, por exemplo, ainda continua muito forte, com sinais de piora em muitos países. E paralisações organizadas por sindicatos e ou funcionários demonstram que ainda no século XXI, os trabalhadores ainda precisam reivindicar melhores condições de trabalho.